Fala, galera! Um punhado de conversa aqui. E hoje tô muito feliz, viu? Porque hoje a gente vai ter um bate-papo aqui show de bola. Aliás, o nome Um Punhado de Conversa já tá dizendo tudo, né? Um Punhado de Conversa Podcast, viu? Seja muito bem-vindo. Já te convido desde agora a ficar até o final com a gente, né? Dá o seu like, tá certo? Compartilhar, comentar, vamos interagir. E eu creio que você vai gostar muito. Esse vídeo que a gente vai estar gravando hoje vai ter um conteúdo daquele que você não pode deixar de compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como você será, tá certo? Venha conosco até o final. Vamos nessa? Glória a Deus, estamos aqui presentes, né? Para a primeira edição do podcast Um Punhado de Conversa. Amém. E vou me apresentar, né? Eu sou Anderson. Estou aqui com minha amada Ana Paula, vai estar fazendo parte com a gente desse podcast, desse projeto que Deus colocou em nosso coração, né? E hoje nós estamos com um convidado aqui que é show de bola. Eu gosto muito desse rapaz que está aqui conosco hoje, até porque não é só porque é parente, né? Ele é parente de minha esposa, é primo de minha esposa, de Ana Paula, mas também porque é o que puxou, né? Todo esse lado evangélico da família, foi ele que iniciou. Então, aqui tem uma admiração grande, né? E sempre foi fiel e presente em tudo que se era necessário, né? E eu posso dizer que hoje eu sou um dos frutos das orações desse homem, Amém. né? Por assim dizer, é um dos frutos mesmo, diretamente, porque Ana Paula veio através disso, né? Através da conversão dele. Depois eu vim também através das orações de Ana Paula. Eu creio que ele também tenha orado por mim. Mas não vou fazer muito suspense não, né? Já vou apresentar o homem porque... Pastor Edivaldo! Opa! Shalom, shalom! Shalom, Adonai! Shalom! É de Lima Coach, né? Pastor Nery. Exato, ainda tem isso, né? Ele é pastor, ele é coach, né? É pai de família, é pai, é esposo. Pronto, é isso aí, é isso aí. Para mim é uma honra poder estar aqui, participando aí desse punhado de conversa. Vai ser um momento realmente edificante. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão assistindo a esse podcast vai ser, assim, muito abençoado, vai ser um conteúdo relevante e certamente a gente vai estar aqui nesse bate-papo tão gostoso com esse casal também que eu admiro, que de alguma forma agrega na nossa vida, acrescenta na nossa vida espiritual, nossa vida como pessoa, no meu relacionamento, e é uma honra estar aqui. Amém, amém. E hoje nós estamos aqui com um tema, né? Eu acho que é um tema bom para a gente bater esse papo, para a gente iniciar, né? Esse podcast. E esse tema é falar um pouquinho a respeito de fidelidade, né? Só que a gente vai estar livre para falar da fidelidade. Por que nós escolhemos esse tema para conversar com o pastor Edivaldo? Porque, como eu falei, a gente já acompanha há muito tempo e admira e tudo. E é marido de uma única esposa. Ele se converteu em uma igreja e permanece nessa igreja até hoje. Já são quantos anos, pastor Edivaldo? 22 anos faz esse ano que nós estamos na mesma igreja, congregando, né? Agora estou com um novo desafio, mas faz parte da mesma igreja, a Igreja Batista Emanuel, e a gente está aí, né? Pronto, então é isso. Isso é fidelidade, né? Porque o que, na verdade, nós temos visto muito é você se converte aqui, você é alimentado aqui, mas, de repente, quando você está formadinho, bonitinho, alça, né? Outros voos e acaba saindo daquele ministério, acaba saindo daquela igreja, né? E aí... Tem a questão de Deus estar chamando também, muitas vezes tem, a gente não pode negar isso, né? Isso. Mas também tem a questão de você ser fiel, de você se sentir grato àquele lugar que você iniciou, né? Que lhe acolheu e tudo mais. Então, vamos bater um pouquinho de papo a respeito disso daí, né? Vamos aí. Quando você fala de fidelidade, a ideia que vem, a implicação é constância, algo que é constante, digno, né? Dignidade, firmeza. E isso tem que estar presente na vida do homem e da mulher, né? E assim, hoje nós vivemos na pós-modernidade
e tem os seus preceitos, os seus conceitos. Tem um sociólogo chamado, ele já não é mais vivo, é Brauman, que ele diz que a sociedade é líquida, o amor é líquido, ou seja, não tem nada muito mais instável, né? Tudo hoje é mais instável, melhor dizendo. Então, a gente vê a dificuldade de esse tema, a fidelidade, as pessoas se manter fiel, digo, a uma organização, a seu relacionamento afetivo, e outra série de coisas. E nós precisamos resgatar isso, essa fidelidade. Como você falou bem aí da igreja, eu tenho 22 anos nessa igreja. Eu lembro que eu me converti no ano de 2000 e foi um momento que eu tive um encontro real com o Senhor, genuíno, onde gerou em mim muitas transformações até o dia de hoje. E eu lembro de uma história falando de fidelidade, né? Um jovem que se converte a Cristo e ele tem um colega, um amigo de infância que é pastor. E ele escreve uma carta para esse amigo pastor, perguntando qual a melhor igreja para ele estar, para ele congregar. Porque ele queria uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita. E o pastor, amigo dele, escreve uma carta e envia para esse seu amigo, que tinha se convertido recentemente. E na carta tinha dito lá, estava escrito, na verdade, se você encontrar uma igreja perfeita, ela se tornará imperfeita porque você vai fazer parte dela. Então, já começa por aí, né? A gente está num ambiente, numa sociedade, as pessoas não são perfeitas. Então, eu preciso ter alguns parâmetros para poder continuar fiel àquela instituição. E aí a gente está caminhando. Exato. Então, é o que você falou, né? Quando a gente faz parte, realmente, já não é perfeito, né? Já não é perfeito. Já não é perfeito. E eu tenho visto muito isso também, né? Inclusive, pessoas que eu conheço, né? Que faz parte do meu cotidiano e que não conseguem congregar em outras igrejas, né? Não estão mais congregando, apesar de se considerarem ainda crente, evangélico e tal, né? Não se considerarem afastados, mas não estão congregando, permanecem até procurando um lugar para congregar, mas cada lugar que chega encontra uma imperfeição, né? E acaba não suportando. Na verdade, eu creio que se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai encontrar a imperfeição também que há em nós, na verdade, né? Que há em mim, eu vou encontrar a imperfeição que há em mim e tudo. E eu vou dizer, realmente, eu que estou causando essa imperfeição na igreja, né? E o certo é congregar. Como tem os ditados que falam aí, né? Tem um ditado que diz que dentro da arca fede, mas fora você morre, né? É melhor dentro, é verdade. E tem uma fala do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, que ele diz assim, eu como eu era menino, falava como menino, agora que cresci, sou adulto, eu vou pensar diferente, né? Então nós aprendemos que, assim, qual é a diferença entre um homem e uma criança? Qual é a diferença de um homem e de uma criança, de um adulto para uma criança? São as atitudes dela, né? Então, a atitude de um adulto é diferente de uma atitude de uma criança. A gente espera da criança atitudes que talvez a gente vai ignorar e vai falar, não, é a criança, mas adulto não. Então, eu percebo nessa questão de pertencer a uma instituição, a igreja de Cristo, estar em um ambiente, né? Porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja local, onde eu me converti, na verdade, Cristo me aceitou, né? Porque, na verdade, quem aceita é Cristo que nos aceita para seu reino, de seu amor. Então, ali, a gente percebe assim que a gente precisa analisar alguns pontos. Eu mesmo, quando falou desse tema, eu estava pensando assim, porque quando eu estou inserido numa instituição como essa, uma organização como essa, igreja, eu preciso saber lidar que ali tem pessoas. E pessoas, como bem nós falamos, imperfeitas. Então eu preciso criar maturidade suficiente, disciplina, para poder lidar com as situações do dia a dia. Na família, numa empresa, na igreja, na comunidade onde nós estamos inseridos, conflitos existirão. Então, assim, eu estou na minha família, há um conflito, eu não posso sair de lá, largar tudo, porque abandonar. Por um conflito, né? Não é dessa forma. Então, assim, também dentro da igreja é formado de pessoas que são pessoas que estão ali em um nível de crescimento, uns já cresceu mais do que o outro, tem mais maturidade do que o outro, e o apóstolo Paulo vai dizendo isso nas suas cartas. As cartas do apóstolo Paulo tinham como objetivo orientar a igreja a essas questões de relacionamento.
Eu lembro da carta a Colossenses, capítulo 3, ele diz: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, se vós tiver queixa com os outros, assim como Cristo perdoou, vocês também devem perdoar. Ou seja, a teologia do outro está presente na igreja. A gente precisa acordar para essa realidade. Então, tem uma regrinha que eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim: 3 coisas necessárias para um relacionamento, para sua fidelidade onde você estiver. Primeiro, você precisa esperar pouco de você, nada das pessoas e tudo de Deus, né? Então, quando você tem essa consciência, você sabe lidar com o outro. O outro, você vai entender melhor o outro, porque você sabe que o outro não tem o mesmo nível que você está vendo naquele momento. Então, você vai ter a maturidade de poder suportar, tá ali orientando, ajudando nesse processo. E aí você vai construindo esse relacionamento e a sua fidelidade naquele espaço onde você está, né? Verdade. É verdade. Mas como eu falei no início, né? São 23 anos, você falou, não é isso? Vou fazer 22 anos esse ano que eu me converti, né? Aham. Citei a Cristo. E dentro da mesma instituição, né? No caso, da mesma igreja Fale local. o nome da instituição, cara. É Igreja Batista Emanuel. Hoje tem uma na Conceição, onde nós estamos à frente, mas essa é do Caseb, né? Que é faz a mesma parte, é uma congregação da Igreja Batista Emanuel do Caseb, que está na Conceição, onde nós estamos à frente. Eu só saí de lá porque me enviaram da Conceição, né? Mas dentro da mesma liderança, e nós estamos lá fazendo a obra do Senhor. É isso. Na verdade, você está sendo usado para fazer essa obra crescer, né? Amém. Já que foi enviado para esse ministério que abriu essa porta, né? E tudo. E continua sendo Batista Emanuel, não é verdade? Isso. Então, 22 anos, está partindo para os 23 anos, né? Mas assim, eu sei que nesses 23 anos tiveram algumas coisas que não lhe agradaram. Tenho certeza disso, né? Porque a gente está no local que a gente vai se agradar de tudo, né? Mas isso que não te agradou também não te fez ser infiel, sair de lá, né? Como muitos fazem e sair falando, principalmente, né? Não presta e tudo mais, como a gente vê por aí acontecendo, né? E eu gostaria de saber de você, eu sei que o segredo é a fidelidade e tudo mais, né? Tá com o coração quebrantado e sabendo que foi ali que você foi abençoado e tudo. Mas o segredo, né? O que é que você acha que ele fez e lhe faz permanecer ali, né? Mesmo com as questões que podem não lhe agradar e tudo, né? Que você pode não concordar, né? Na verdade, eu tô perguntando assim, não tô fazendo o papel do diabo, não. Mas eu tô perguntando porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e tá maquinando, até pensando em sair. Não, eu vou sair porque lá não tá prestando, porque isso ou por causa daquilo, né? E um bate-papo como esse aqui pode fazer a pessoa repensar, né? Essa questão, essa situação, entendeu? Então, assim, partindo do pressuposto da minha história, eu entendo o seguinte: a primeira coisa que eu posso colocar como pilar, o segredo, né, para ser fiel a uma organização, a instituição, no caso, igreja, no meu caso, estar ali na Igreja Batista Emanuel há tanto tempo. Eu me lembro que a minha conversão, a princípio, foi genuína. Eu me converti, de fato, ao Senhor. E tem uma máxima na psicologia, diz que todo ser humano nasce com 3 vazios. Vazio de pai, de mãe e de Deus. Vazio de pai e mãe, outras coisas podem até preencher um tio, uma tia, alguém pode preencher o espaço de mãe e de pai. Agora, de Deus, ninguém preenche. Então, eu tinha esse vazio. E eu encontrei, de fato, a Cristo naquele lugar que preencheu esse vazio que só Deus, né? Só Deus era o tamanho de Deus, como diz Agostinho, que a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Então, esse vazio do tamanho de Deus foi realmente preenchido em mim. E a disciplina. E outra coisa também interessante dentro dessa abordagem é que, assim, Romanos 12, 18 diz: se depender de vós, tem de paz com todo mundo. Então, você precisa se conhecer, né? Aí já é um pilar da inteligência emocional, o autoconhecimento. Eu acredito que eu tive a facilidade de ter esse conhecimento, de poder me conhecer e saber meus limites. Porque, como eu disse, o erro talvez não esteja no outro, esteja em mim. E eu preciso me conhecer um pouco mais. Dentro dessa instituição, o pastor, o obreiro, né? o levita, o adorador, todos eles têm falhas como eu tenho.
eu vou decepcionar pessoas, eu vou falhar com pessoas, da mesma forma que essas pessoas irão também falhar e me decepcionar. E aí entra a maturidade, o autoconhecimento, a empatia, né? Essas habilidades sociais que a gente precisa criar para construir dentro dessa instituição, desse local, uma história. Porque eu acredito que o belo é você contar a história da sua história, de uma forma que inspire a outro, né? Então, estar aqui hoje, conversando com vocês, dentro desse tema fidelidade, abordando dentro dessa questão de estar há mais tempo numa instituição que hoje, como eu disse, é tudo muito líquida, né? Tudo muito, a sociedade é líquida, o amor é líquido, as pessoas não têm mais consistência, não têm mais constância, tudo muda com muita facilidade, né? Existe hoje, pelos estudiosos do comportamento humano, diz que o mundo é VUCA, o mundo é volátil, o mundo é incerto, o mundo é complexo e ambíguo, e é uma verdade, sabe disso. A gente está vivendo, tudo muda muito rápido, tudo é muito volátil, você não tem certeza de muita coisa. Então, quando você vai para Cristo, as coisas têm que ser diferentes. Né? A igreja, ela anda na contramão da sociedade. Então a sociedade apresenta um pensamento e a gente vai viver totalmente diferente. Amar o nosso inimigo, né? Doar-se, ter compaixão. Então tudo isso a Bíblia vai ensinando. E eu tive a graça de aprender isso com muita rapidez, de entregar com muita rapidez. Eu lembro também de um segredo dessa abordagem, que é o envolvimento que eu tive com a obra de Deus. Eu comecei a me envolver logo nos primeiros momentos, ali nos primeiros momentos da conversão, eu me apliquei na igreja, e era uma igreja que estava começando também, era uma igreja que estava sendo fundada naquele momento, então foi muito bom que eu cresci com a igreja, né? Me tornei lá, fui consagrado a pastor nessa igreja, né? Fui obreiro, fui diácono, fui evangelista, então houve um progresso dentro dessa instituição, dessa organização, e isso para mim me ajudou muito, né? De ter esse entendimento que eu estava fazendo algo realmente valioso, importante, relevante para a minha vida e abraçar cada momento, cada oportunidade que foi me dado naquele local. Então eu entendo que alguns segredos são esses, né? Você ter uma conversão genuína, ter disciplina, se entender que o outro, como você, tem erros, tem problemas. Ontem mesmo eu estava na igreja e ontem não estava me sentindo bem. Eu estava no altar falando, falei, olha, às vezes a pessoa que está do outro lado pensa que aqui está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. É verdade. Não está tudo bem, mas isso não quer dizer que eu não possa estar aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo. Né? Eu acredito que Deus pode restaurar a saúde, eu acredito que Deus pode restaurar uma família, eu acredito que Deus pode mudar a situação em um instante, em um momento. Então, essa é a nossa certeza que nós temos. E isso nos faz caminhar dentro desse pilar de fidelidade. Da fidelidade, né? Agora, dentro dessa mesma pergunta, pastor Edivaldo, como a gente, por sermos primos, né? A gente cresceu junto e eu sempre via sua consistência em tudo que você fazia, né? Eu lembro que você foi duradouro em um dos seus empregos, né? Passava ano, vinha ano, você ali naquele emprego. Nunca foi de estar reclamando que, perseguição, o colega tá... E não existe esse tipo de emprego, né? Qualquer emprego que a pessoa tenha, sempre vai ter um coleguinha ali, aquela bênção, que a gente tem que orar como amar os seus inimigos, né? Fugir da aparência do mal. E eu nunca vi você reclamando, né, desse tipo de coisa. Então, isso já não é uma característica sua também. Claro que Deus nos transforma, nos lapida, nos faz melhor, né? Cada vez mais. Mas, assim, já não é algo seu de estar ali, não estar nessa inconstância, porque tem pessoas que ela entra numa loja, né, um exemplo aqui, numa loja de sapato, ela não sabe que ela está procurando uma calça. Isso é verdade. Numa loja de sapato, para você ver o nível daquela pessoa. Já outras não, né? Já outras não, elas já sabem o que querem ali. Tem uma noção de saber o que querem, mas aquela inconstância não vem a destruir. Porque, como você falou assim, que hoje o mundo está líquido, a geração está líquida, as pessoas não sabem o que elas querem. Exatamente. Né? As pessoas entram na faculdade hoje, elas não sabem o que elas querem. E sabendo que está fazendo um curso ali, né? Entra medicina, mas não sabe o que quer. Entra no curso de direito, não sabe o que quer. Administração, não sabe o que quer. Na igreja, pior ainda. Elas sentam ali pensando que aquele
uma hora de culto vai transformar a vida dela. E depois que termina esse culto, vem aquela frustração, pior ainda, né? Certos pregadores, pastores, onde eu ouvi muito isso, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. E isso mudava a minha vida, né? Eu digo que mudava porque eu fui trabalhando, só que isso era coisa minha. Quando eu ouvia isso no início do culto, logo após o louvor, eu dizia, realmente, eu tomo posse dessa palavra e eu não vou sair daqui da mesma forma. Essa decisão, né? Essa decisão. Só que isso era meu. Essa decisão é minha. Só que hoje eu vejo que as pessoas esperam que o outro venha mudar, né? Então, dentro dessa palavra da fidelidade, como o Anderson começou, e o que eu te falei, no que eu te fiz, será que isso também já não foi algo seu? Como eu te falei que, como eu já te conhecia, e eu sempre vi você ser uma pessoa sempre constante nas suas decisões. Olha bem, hoje, com a inteligência emocional, eu fiz uma formação em inteligência emocional, e como eu falei, eu acredito que eu já sabia disso antes de estudar. Então, hoje, eu sei que todo ser humano tem o seu temperamento, e seu temperamento é algo que vem com ele. Ele não forma o temperamento, ele vem com ele. Então, hoje nós temos o fleumático, temos o colérico, sanguíneo, melancólico. Eu sou um fleumático. Então, quando eu comecei... O fleumático é disciplinado, né? O fleumático, ele já é, por natureza, disciplinado. Ele tem os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Não vou chamar ponto fraco, porque todos os temperamentos são bons. Não tem um melhor do que o outro. O que a gente precisa é se conhecer. Né? Buscar esse autoconhecimento. Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu desisto fácil das coisas? Será que nesse meio termo eu não tenho crenças limitantes lá da minha infância? Porque, quer ou não, você é a criança, o adulto hoje que você é reflexo dessa criança que você foi. Você foi um dia, né? Então, se você você foi criado em um ambiente onde seu pai disse que você não teria sucesso, que você tudo que fizesse ia desistir, então isso vai acabar refletindo na sua vida adulta, né? E a gente tem duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente. 95% das atitudes que eu faço diariamente está no meu inconsciente, é no automático, eu não penso para fazer. Eu levanto de manhã, escovo o dente, pago... tudo é muito automático, vou tomar café, tudo muito automático. Então a gente está o tempo todo no automático. A neurociência diz que nossa cabeça passa mais de 70 mil pensamentos por dia. E se isso é uma verdade, passa 70 mil pensamentos, eles dizem que 90% dos pensamentos são negativos. Então a gente precisa, de fato, se conhecer dentro dessa realidade, usando agora a nossa fé. Hoje eu tenho uma fé em Deus, isso vai me ajudar, me fortalecer dentro dessa disciplina. Então é algo já inerente a mim, por conta do meu temperamento, mas eu preciso me conhecer porque eu faço o que faço, da maneira que faço. Então tem pessoas, como a gente abordou aqui do sociólogo, que ele disse que o mundo é líquido, o amor é líquido, a sociedade é líquida. Por quê? Então há um pensamento nesse tempo, há um discurso nesse tempo que leva as pessoas a ser assim. A verdade, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo, no relativo, tudo é muito inconstante. Então eu preciso me conhecer, buscar me conhecer mais, saber quem eu sou, como eu sou, que história, porque todo ser humano tem uma história atrás dele. De onde eu vim, porque eu estou aqui, porque eu gosto disso, porque eu faço da forma que eu faço, e aí a gente vai chegar lá dentro dessa realidade. Tem uma base, né? Tem uma base. É verdade. Isso aí. Bom, você chegou a falar aqui da questão da conversão genuína, né? E, tipo assim, eu vou fazer uma pergunta acerca dessa questão, né? Da conversão genuína. Antes, porém, eu queria saber como é que foi a sua conversão, como é que você sentiu necessidade, né, de entregar a sua vida para Jesus, de fazer essa mudança, né, essa decisão em sua vida. Porque é uma decisão que pra gente tomar, eu já tomei, né, a Ana Paula já tomou, né, as pessoas que tomam sabem que muitas vezes não é fácil de tomar, né, porque é uma responsabilidade, a gente sabe que a gente vai encarar uma nova responsabilidade, além de tudo, né, é uma responsabilidade. E eu queria saber como é que foi esse histórico, como é que você decidiu, como é que você recebeu esse chamado, né? E entendeu esse chamado, né? E depois eu vou fazer a pergunta acerca da questão da conversão genuína, né? Pronto. Olha, o ser humano, ele é movido por duas coisas. Eu dou o prazer. Tudo que eu faço, eu tenho em busca do prazer. A dor me tira da zona de conforto. A dor nos tira da zona de conforto. Por isso que a dor é necessária na nossa vida. Então, para eu ter esse encontro com Jesus, sair daquela zona de conforto, havia uma dor que estava em mim.
o meu relacionamento não estava bem em casa, as coisas não estavam fluindo como deveria, e havia ainda o vazio dentro do ser humano. Todo ser humano tem um vazio, né? E tem uma frase de, não sei se é de Mark Twain, ele diz o seguinte, que há 2 dias importantes na vida do ser humano: o dia que ele nasce e o dia que conhece o propósito dele. Eu estava precisando disso, eu queria ter um propósito de vida. O ser humano não vive sem propósito, né? Tudo que foi criado, essa caneca linda aqui, ela foi criada com um propósito. Antes da criação veio um propósito. Então eu estava naquela busca incessante desse propósito. E foi nesse momento de dor que eu fui convidado para estar numa igreja. Eu lembro que eu fui em algumas igrejas, ouvi a palavra de Deus, aquilo me tocou muito, Deus falou no meu coração. E nessa igreja, no bairro, aquela igreja simples, que não tinha reboco, o banco era de madeira, tudo bonitinho. Eu fui naquele lugar eu me senti tão aconchegante, tão amado, né? Acolhido. E eu vi a voz de Deus naquele lugar. Então havia já uma dor dentro de mim. E aquele momento Deus usou todo o ambiente para me alcançar. Verdade. Porque é Deus que procura o homem, né? E quando o homem procura Deus, encontra na hora. Ele escreve: buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E naquele momento eu encontrei Deus, né? Eu me lembro que, como eu disse, havia uma dor no meu relacionamento, estava sem aliança. A primeira coisa que eu fiz, eu me converti num domingo, na segunda eu fui comprar aliança, coloquei, ou seja, houve uma transformação, houve uma mudança. Aquele lugar, de fato, a presença de Deus, a ação de Deus na minha vida foi real, né? Foi real. Amém. Amém. Então quer dizer que foi com a questão da dor no relacionamento, né? No casamento, na verdade, né? Eu ri aqui logo no início porque a história de Edivaldo parece com a minha. Assim, porque eu sempre falo que hoje, né? O que é que eu falo? Que hoje eu encontrei o que eu buscava antes. Porque eu queria... É verdade. Em relação de que eu tô falando? De conhecer Jesus, de falar com Jesus, né? Esse conhecimento de Deus, de buscar a Deus. Então, é tanto que... Hoje mais não, né? Porque eu já tenho, 16 anos também que Jesus me aceitou. Então, o pessoal falava assim: Ana Paula, mas você já tinha comportamento de evangélica. Mas porque acho que... mas as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, né? Aquele desespero todo, assim, aquele vazio tão grande. E aquela busca, né? Só que... Hoje eu tenho isso, de você conversar com o Senhor, de ouvir um louvor, de se aquebrantar. A palavra é essa, né? Quebrantamento, que eu só ouvi conhecer essa palavra depois que eu estava nos caminhos do Senhor. Aquebrantamento, se quebrar ali diante do Senhor. Então, hoje eu tenho o que eu buscava antes, só que eu não encontrava. Isso. De forma nenhuma. E eu entendo assim também a questão quando alguém, né, nos julga: você é humilde, você é honesto, isso são características do ser humano. O ser humano precisa ter essas características. Da índole, né? Seja ele um ateu, seja ele quem for, quer que seja, ele vai apresentar essas características, que é o normal. Tem até uma frase, eu não lembro de quem, que fala assim, que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Né? Então, a honestidade é algo que tem que estar inerente ao homem, ao ser humano: ser honesto, ser ético, ser bom pai, boa mãe, tá ali. Isso é ótimo. Quando sai desse padrão, alguma coisa está errada, né? Então, a gente precisa definir. E o importante, como você sempre falou aí, desde o início, sobre o vazio, que essas coisas não preenchem o vazio. Exatamente. Né? Elas não preenchem o vazio, porque, como você falou desde o início, as pessoas falavam, não, mas as pessoas falavam como quer dizer assim: você não precisa ir para a igreja, você não precisa ser uma evangélica, porque o seu padrão, o seu comportamento já diz isso, mas e o vazio? Exatamente. Né? Então, isso não preenche de forma nenhuma. E uma coisa, Aninha, é a questão do estar na igreja, né? A importância de você frequentar uma igreja. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja boa, né? Se nós falamos no início que toda a igreja ali, a igreja local, a igreja onde você está frequentando, são formadas de pessoas imperfeitas. Mas qual o parâmetro que eu devo usar? Às vezes a gente ouve uma frase assim: a pessoa se converte, ou vá à igreja mais próxima da sua casa, né? Então não deveria ser a igreja mais próxima da sua casa, a igreja mais próxima da Bíblia, entendeu? A Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Então existe igreja, infelizmente, que perdeu assim, esses pilares importantes do cristianismo, que é a palavra, a presença do Espírito Santo, né? A comunhão, a adoração. Então são parâmetros que a gente pode observar. Então a igreja a palavra não é
que norteia ela, essa igreja está com problema, né? Ela precisa, a pessoa que está lá dentro precisa observar com carinho, porque a igreja, ela é guiada pela palavra, o Espírito Santo está ali orientando. Então, às vezes a gente vê mais filosofia, a gente vê mais a psicologia, a gente vê mais tanta ciência dentro da igreja do que a própria teologia, a própria palavra de Deus. Então, a gente precisa buscar coerência em igrejas que realmente tem como o pilar a palavra, Jesus Cristo, o Espírito Santo atuando, a adoração ao Senhor. Às vezes a gente vê outras coisas que não realmente não agradam ao coração de Deus, né? É verdade. Eu acho que tudo isso aí vai, no final das contas, englobar a questão da fidelidade, né? Fidelidade. Eu lembro que lá na igreja, quando eu estava pastoreando ainda, teve uma ovelha nossa, uma irmã, que ela chamou a Ana Paula e falou: ó, pastora, eu tô visitando outras igrejas, porque o pastor Anderson aqui não trabalha com libertação, né? Aí a Ana Paula veio e me falou, e ela tava indo numas igrejas que, como o pessoal fala, a igreja pentecostal, né? O pessoal acha que tem uma noção diferente do que é ser pentecostal e tal. E ela tava visitando essa igreja e lá, até onde eu sei, a igreja gostava de tocar muito alto, o pessoal gostava de dançar muito e cair no chão e aquele negócio todo e profetizar, muitas vezes até o que Deus não mandou profetizar. Sem fundamento, né? Sem fundamento. E aí eu falei o seguinte, eu disse, ó, o que é que acontece? É a questão da inquietação. Porque se eu trabalho ministrando o tempo todo a palavra não é o que liberta, né? Se a pessoa consegue entender isso, se ela consegue colocar isso dentro do coração dela, pô, eu tô indo pra igreja, onde lá eu vou ser ministrada na palavra, né? E aquilo que está sendo ministrado pode me trazer um conserto, pode me fazer enxergar muitas coisas que eu tenho errado, e eu vou decidir mudar. É libertação. Mas ela entende que libertação seria chegar na igreja, dançar, receber revelação, cair no chão, ser empurrada, que muitas vezes é o que acontece, infelizmente. Mas é porque, né? amor, ela foi ensinada a isso, Exatamente. né? Porque, assim, uma coisa interessante, como mudou... Nesses anos você vem aprendendo e mudou realmente, né? Essa frase aí, porque antes era o quê? Os pastores, as pessoas falavam, procura a igreja próxima da sua casa. Isso. Só que com o decorrer do tempo, a igreja próxima da sua casa não está ensinando o que a Bíblia diz. É verdade. E foi descoberto isso. Então, aí agora você tem que mudar a frase. A frase é: procura uma igreja mais próxima da sua Bíblia. É verdade, né? é verdade. E agora vem outra coisa que é interessante, né? Ontem a gente estava conversando com a prima dele e estávamos falando sobre o corretor do celular, né? E, corretor ortográfico, né? o ortográfico. Aí estávamos falando, só que eu falei assim, mas como é que a pessoa vai saber se é o certo se ela não sabe? Porque vem 3 ali indicações, né? Vem, por exemplo, a gente estava falando sobre o você com cedilha. Sim, sim. Né? Aí, Você com cedilha, né? Só que acontece o seguinte, a pessoa que está ali escrevendo, ela não sabe qual é o certo. Vai aparecer 3 opções ali, né? Só que ela não sabe. Exatamente, é verdade. Então, ela não vai saber corrigir o que ela não sabe. Se tivesse só né? uma opção dizendo essa que é o certo, Isso. ficaria mais fácil. Porque como você... E justamente eu falei assim, poderia ter ali, né? Em vermelho, em amarelo, ali, ou piscando, fazendo alguma coisa, Isso. sinalizando. Então, aí, quando você fala assim, procura a igreja mais próximo da sua Bíblia. Só que às vezes ele não sabe nada. verdade, ainda, né? Ele é um novo convertido. Tá cheio de coisas ainda, de mazela, daquilo que ele aprendeu. Coisa que às vezes tu fala assim, tá escrito na Bíblia. Não tá nada escrito na Bíblia. Né? Te ajuda, faz por ti que eu te ajudarei. Tá na Bíblia. Mas não tá escrito na Bíblia. Olha, lembrando, com você com essa fala, eu lembrei de uma história de um certo homem, um índio, na verdade, saiu da selva e foi procurar um amigo que morava numa cidade grande. E esse índio foi procurar seu amigo e encontrou aquela alegria, aquela festa, e o amigo resolveu levar ele no centro da cidade. E quando ele chegou no centro da cidade, o índio começou a ouvir o som do grilo. Ele falou para o amigo, eu estou ouvindo o som do grilo aqui. O grilo tá cantando aqui em algum lugar. O rapaz falou assim,
O amigo falou assim, como é que você consegue ouvir o som do grilo em um ambiente como esse, de pessoas para lá, para cá, avião passando? Aí o índio chegou e falou, você tem algumas moedas? Você tem algumas moedas? Aí pegou as moedas, deu ao índio. O índio jogou para cima as moedas e caiu na praça onde as pessoas estavam passando. E quando as moedas caíram na praça, todas as pessoas que estavam passando ouviram o som da moeda e se voltaram para a moeda. Correram para pegar as moedas. Aí aquele índio ensinou algo tremendo ao seu amigo. Falou, olha, sabe por que eu consegui ouvir o som do grilo? Porque eu sou treinado para isso. E vocês são treinados para ouvir o som da moeda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, como a gente falou, como homens e mulheres adultos, conscientes, inteligentes, a gente precisa ser treinado, a gente precisa se treinar, né? Para ouvir. Hoje a gente vive num contexto onde a tecnologia é avançada. Hoje estamos aqui no podcast, outro dia não existia isso. Hoje é um instrumento muito bom e poderoso para alcançar muita gente agora. Tem pessoas que estão assistindo a gente, está vendo essa reflexão, esse momento de bate-papo, onde a gente está questionando essa realidade. Então ela vai ser despertada para alguma coisa, né? Eu preciso me treinar. Eu lembro que lá na igreja eu falo isso, às vezes tem irmão lá que não sabe ler, mas hoje tem outros meios para você ouvir e ler a Bíblia. Eu falo, tem Cid Moreira, pega um áudio dele e vai ler a Bíblia, ele tem toda a Bíblia. Então a gente precisa se treinar. Eu conheço uma pessoa que não lê nada, mas conhece muito a Bíblia. Então ele não é enganado à toa. Então a gente precisa dessa realidade, despertar para essa realidade. Alguma coisa, uma observação é o seguinte, o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. A maior parte do corpo, da nossa energia, é gasta pelo cérebro. Então, o que ele faz? Ele vai levar você sempre para a zona de conforto. Ele não quer que você saia, gaste energia. Então, a pessoa vai pensar por isso. Não, eu não preciso ser treinado. Eu vou para a igreja, eu quero esse conforto, eu quero essa oração mágica, que põe a mão na minha cabeça e muda. Eu lembro uma vez, eu estava pregando, depois que eu desci, uma irmã procurou, pastor, tem como o senhor colocar a mão na minha cabeça para passar o conhecimento dos versículos que você conhece? Eu falo, não é assim que funciona. Para eu memorizar os versículos, eu tive que gastar energia. Né? Eu tive que gastar energia. Tá querendo um atalho? A pessoa fala, toda segunda-feira eu vou começar a academia. Que segunda-feira? Se você não for uma pessoa disciplinada e colocar diante de você e fazer aquilo, teu cérebro vai dizer, fica aí, fica quietinho aí. Então, essa é a realidade. A questão é disciplina mesmo. É verdade. Bom, outra coisa que você falou, né? E que eu gostaria de saber, a questão do envolvimento com a obra, né? Quando eu perguntei como você entendeu o chamado de Deus e tal, aí você falou também da questão que você já se envolveu com a obra muito cedo e tudo mais, né? E experiência de outros pastores, né? Inclusive o meu pastor, né? Teve uma situação de um jovem que ele sempre entrava na igreja, passava um tempo e depois ele saía e procurava outra igreja, congregava em outra igreja e tal, e depois não se contentava e acabava voltando para nossa igreja novamente, né? E quando foi nesse retorno dele, um dos 3 ou 4 retornos dele para essa igreja, aí o pastor chamou ele, né? Conversou com ele e disse, eu tenho um ministério para você. E aí deu um ministério a ele, né? Deu o envolvimento com a obra para ele, né? Aí outro conhecido que também congregava conosco, ele não gostou. Mas pastor, como é que pode? Eu tô aqui o tempo todo, fez aquele papel do filho, né? Do filho que ficou, não o pródigo, mais velho, né? Do irmão do pródigo. Do irmão, eu tô aqui com o Senhor o tempo todo, o Senhor não me dá nada para eu fazer, um ministério eu tô aqui buscando e tal, aprendendo, né? E tenho interesse. E agora esse rapaz que entra e sai da igreja, o Senhor vai e entrega o ministério para ele, pastor? Aí o pastor disse a ele, porque eu entendi que ele precisava ter uma responsabilidade, né? E realmente, depois que ele recebeu esse ministério, ele cresceu. É verdade. Ele se alicerçou ali, né? Com essa responsabilidade, ele cresceu, né? Ele ficou sendo o líder de jovens. Ele cresceu nesse ministério. Foi consagrado a pastor, né? Foi aberta uma obra para ele, no caso, uma congregação para ele tomar conta. E ficou sendo um pastor de excelência, né?
E eu já vi outras situações desse mesmo tipo acontecendo e vi dando certo. Você acha que isso é um segredo também que pode dar certo? Eu sei, pode dar certo com uns e não com outros, né? Mas o que é que você entende a respeito disso, né? Como é que você entende essa questão? Bem, aí no caso, essa exposição sua em relação a esse jovem pastor, eu acho que o pastor, ele agiu de forma muito sábia, porque assim, o líder tem uma responsabilidade muito grande. O líder tem que fazer essa leitura dos seus membros, das pessoas que estão perto dele, daquelas ovelhas que ele está pastoreando, tentar conhecer e agir da melhor forma possível dentro da orientação de Deus, né? Porque aí cada caso é um caso. Você não pode colocar com uma regra agora que todos que saíram você tem que trazer para colocar no Verdade, ministério, né? Mas que você vai fazer a leitura, vai acompanhar aquela pessoa, né? Esse outro que ficou, saber aonde é a área de atuação dele, conhecer, tentar ver se ele é um vocacionado ou não, se ele tem um chamado ou não. Porque esse que o pastor, que você falou que o pastor consagrou a pastor, está à frente hoje, se tornou um grande pastor, é um caso que deu certo, né? Que o pastor teve a sabedoria de entender que aquele jovem precisava desse momento para ele crescer em Cristo, crescer como um homem de Deus, crescer no ministério. Então a gente precisa entender, eu acredito muito que o líder precisa estar sensível e dar liberdade a Deus para trabalhar em cada caso, com cada pessoa de uma forma diferente. Não é uma regra, né, para que todos devem agora, que sai. Às vezes tem um cristão que é um cristão disfuncional, ele não quer mesmo, ele pula para um outro, pula para outro, e lá ele, porque em cada igreja que ele for, ele vai ou atrapalhar ou vir cheio de bagagens, porque cada ministério tem uma forma de trabalhar, né? Ele vê uma bomba, né? Então é uma bomba. Então o líder, ele precisa ter essa sabedoria, ter discernimento, né? Provérbio diz que a gente precisa buscar a sabedoria é algo que vem de Deus, o líder precisa ter sabedoria, e nessa sabedoria dada por Deus, ele saber acompanhar cada membro, cada ovelha, cada pessoas que está ali no ministério dele, né? Então eu entendo que é necessária essa sabedoria, e não agir como... Isso não é a regra, né? Isso não é a regra. O irmão saiu, fulano saiu, ele foi para um outro ministério, foi para outro, voltou, e agora eu vou pegar ele e vou... Não, tem que ter... Com certeza esse pastor, ele fez um trabalho antes de consagrado a pastor, ele acompanhou, ele fez com que aquele jovem se sentisse acolhido e direcionou ele no caminho realmente que ele precisava para ter sucesso no seu ministério. É verdade. E falando assim, como você, que é interessante, né? Essa questão do pastor ter prestado atenção nele e ter visto a necessidade, né, do que ele quer. A gente vê muito isso em pai, né? Pai e mãe que tem mais de um filho. Aí observa que é o seu caso, né? O meu... Então, me diga sobre você. Como foi que o pastor, ele começou assim a te olhar, ou você era daquele que sempre ficava, tô aqui, a todos os cultos, todas as reuniões, né? Não, o banheiro, eu limpo o banheiro já tá limpo, Edivaldo, mas eu limpo de novo, eu limpo novamente, porque tem aqueles, né, que sempre quer. E isso não isso aqui não é uma crítica, não é pecado, né? Você querer se mostrar, né? Tá aí hoje o network, que nada mais é do que você se fazer presente, se fazer ser visto, né? É interessantíssimo, não é uma crítica. Então, você foi desses que... A igreja abria 7, 6 e meia, você estava lá. Lembro como hoje. Então, quando eu falei de conversão genuína, é exatamente essa ideia, né? De entregar Cristo mesmo à minha vida. Tanto que eu fui taxado como louco. Aquele cara ficou louco, ele ficou doido agora. Houve uma lavagem cerebral no menino, mas não, por ser disciplinado, eu entendi que chegou um momento, aquele era o momento de me entregar a Cristo. Então estava presente, havia reuniões, né? Eu estava lá nas reuniões, às vezes não era reunião da liderança, eu não tinha nada a ver, eu estava lá. Eu me lembro que o pastor falou, eu vou abrir um curso aqui de homilética, né? Quem quiser estar participando, na verdade só ia participar da liderança, mas eu estava lá, eu não fazia parte da liderança, mas eu queria aprender, eu queria realmente me envolver. Então a gente foi dentro dessa realidade que eu fui
chamado para ser líder de obreiros. Eu nunca tinha liderado nada, né? Então foi um desafio. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que aquilo que não te desafia não te faz crescer. Então, todo desafio é interessante, que faz você crescer, você sair de um nível para outro. E eu fui aproveitando cada oportunidade. Como eu disse, eu fui líder de obreiro, fui evangelista, fui diácono. Aí eu lembro que uma vez o pastor falou assim, olha, ele vendo esse interesse, vendo que eu estava crescendo, vendo que eu queria crescer, que eu tinha disciplina, que eu queria realmente algo com Deus, levar a sério a questão do reino. Ele falou, a juventude está sem líder. E é o único ministério que eu não queria ser líder, era de juventude. Falei, meu Deus, ser líder de jovem vai ser uma coisa louca. E ele falou, então um desafio, você quer... Vamos orar ao Senhor para você estar à frente da juventude. E olha, não havia líder, o jovem estava disperso. E foi nesse momento que eu fui para casa, eu lembro como hoje, e pedi a Deus, Deus, olha, fui me dado uma proposta, um grande desafio, eu nunca quis ser líder de jovem, mas me dá uma palavra. Aí veio Jeremias 10, 21, e fala exatamente isso. O texto de que as ovelhas estavam dispersas, que precisava de pastor. E aí eu aceitei o desafio e a gente fez um trabalho bonito. Hoje eu vejo jovens formados, casados. Agora, recentemente, a gente fez o casamento de um jovem que foi da nossa juventude. Então, isso é gratificante. Né? E você cresce quando você vence o desafio, né? E cada desafio que você se propõe a enfrentar e você vence, você passa para outro nível. E a vida é assim o tempo todo, feito de desafio, né? E a gente não pode de forma alguma desistir fácil. Deus, ele tem seus meios, né? E como a palavra mesmo fala, que ele ri, né? Porque assim, tá sem líder. Aí o pessoal fala assim, se tá sem líder, porque é boa coisa, não é? Né? Exatamente. Exatamente. Foi quando a gente também, Deus nos separou para cuidar de casais, né? Eu também não queria, né? Porque eu nunca gostei de colocar, como fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É verdade. Ficar ali, eu falei, meu Deus, que coisa desafiadora você perguntar, né, as coisas e eu nunca fui. Sempre fui muito discreta. Eu falei, como é que eu vou? Aí você pergunta a mulher tá ali ferida e só faz chorar e xinga o marido, fala mal do marido, fala que quer matar o marido. Eu vou falar o quê, meu Deus? É verdade. Mas é desafiador. Deus, ele nos prepara para isso, né? Exato. Ele nos prepara, ele coloca amor, nos prepara. Quando Deus realmente chama, não sai nada da nossa boca ali em vão, né? Nada. Ali é só a nossa presença, quando Deus nos prepara, o Espírito Santo já está ali, como foi no seu caso, assim, os jovens, né? Eles já são atraídos pelo Espírito Santo que habita em você. Isso. E a mesma coisa com a gente, com os casais, né? Deus traz os casais até a gente, é muito impressionante. É Deus mesmo. E é bom, assim, quando você gosta de pessoas, porque liderar é gostar de pessoas, liderar é influenciar, né? Como diz John Maxwell, liderança é influência. Então você sabe que você tem um poder de influência, queira ou não, você vai ser um formador de opinião. Verdade. Aqueles jovens ali que estão ali perdidos, sem direção, muitos deles, eu lembro, muitos deles em casa não viviam bem com os pais, às vezes eram amaldiçoados pelos pais, não tinha uma referência, e ele agora encontra em você essa referência, esse apoio, essa pessoa que ele pode contar, isso é maravilhoso. Então, o desafio também de estar lidando com pessoas, cada pessoa tem a sua história, tem as suas crenças, suas limitações, e você vai ao longo da caminhada também sendo trabalhado, porque aquilo que é a dor do outro te cura também, viu? Na verdade é essa, e aquela que é a sua dor cura o outro, porque essa é a realidade. E eu aprendi muito nessa caminhada. Quanta coisa que eu ouvi, quantas coisas eu participei na vida do jovem, que eu falava, isso está em mim, eu preciso ser curado. Né? Aprendendo com o erro dos outros, né? Isso, exatamente. É verdade. Isso que o homem inteligente, ele não aprende, não espera errar todos os erros, né? Para aprender, ele aprende com o erro dos outros também. Isso. Diz que o sábio, o inteligente aprende com os erros dos outros, mas o sábio aprende... Não, na verdade, o inteligente aprende com os seus erros. Isso. O sábio aprende com os erros dos outros. É verdade. A gente tem que ser sábio, né? Pastor Edivaldo, na questão, como eu falei, né? Que lhe faria essa pergunta da conversão genuína, né? Eu vejo muito essa questão de
A pessoa, às vezes, ela vem para a igreja no modismo. E eu acho que isso também vai, no final das contas, acarretar na questão da fidelidade, né? Muita coisa atraindo as pessoas para a igreja, né? Os shows evangélicos, né? As bandas que nós hoje temos nas igrejas, né? O show pirotécnico, na verdade, também. Isso atrai muito as pessoas para a igreja, né? É como se fosse um clube social. E elas acham que levantaram a mão e entregaram a vida para Jesus ali, né? Como o pessoal fala, aceitar Jesus, né? Eu tô querendo mudar um pouquinho esse termo de aceitar Jesus, porque né? Eu acho que é muito raso, na verdade, né? Também. E, na verdade, não tem, como você falou, essa conversão genuína, né? Tanto é que a gente vê, muitas vezes, pessoas que já tiveram ministérios altos nas igrejas e, de repente, de uma hora para outra nunca mas se desvia, né? Sai do evangelho, sai da igreja e fazendo coisas que chocam até muitas vezes a gente, né? E como eu converso muito com a Ana Paula, é minha pastora e eu, no caso, acabo sendo pastor dela também. A gente fica conversando e a Ana Paula fica, mas Anderson, como é que pode isso? A pessoa que estava sendo usada por Deus, eu digo, ó, ser usado por Deus, qualquer um pode ser, né? Basta Deus querer, né? Deus já usou uma mula, na verdade, né? Agora, a questão se converteu de forma genuína? Você tá entendendo? Porque muitas vezes não se converteu de uma forma genuína. Usou a igreja como um clube social, né? Se enganou, principalmente a si própria, né? Se enganou, né? E de uma hora para outra, ou por isso ou por aquilo, acabou saindo. E eu vejo que tem essa questão também da conversão genuína, né? Eu tô certo, eu tô errado. Como é que você... Olha bem, o Paulo fala que a gente precisa apresentar a Deus um culto racional. E quando fala de racional, é usar a razão, né? para pensar, analisar, né? Refletir. O ser humano é corpo, alma e espírito. A nossa emoção faz parte do culto. Sim, sim. Né? A gente, naquele momento ali. Só que a gente não pode deixar que as nossas emoções tomem decisões por nós. Então, muitos dos casos ali, o discurso, a gente vê agora a pandemia, né, o Covid aí, e tudo isso acaba, de alguma forma, desconstruindo algum discurso da igreja, né? Às vezes, o discurso da igreja leva as pessoas a tomar decisões na emoção. A gente precisa trabalhar as questões. Então, Jesus veio, Paulo disse que pregava todo o desenho de Deus, a gente tem que ensinar as pessoas pensar de forma racional. A emoção existe, vai existir sempre, faz parte, ela não é boa nem ruim, ela é neutra. E a emoção é necessária para a nossa vida, né? Para gerar um medo, saber por que eu estou com medo, por que eu estou alegre, por que eu estou com raiva. Então, a emoção é fantástica, é algo que Deus colocou em nós. Mas no momento de tomada de decisão, né? Da tomada de decisão, a gente precisa usar o nosso racional, a gente precisa pensar. Tem até uma frase que diz assim: Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você precisa... Então, as pessoas estão indo atrás, a emoção leva as pessoas a tomar decisões por questões outras que buscam seus próprios interesses. Porque Deus agora é o gênio da lâmpada, ele vai resolver meu problema. Ele vai resolver o problema do meu casamento, ele vai resolver... Eu estava ontem falando na abertura do culto, falei, tudo que nós temos é misericórdia, a gente não merece nada, né? A Bíblia diz que a gente tudo é por misericórdia. A graça de Deus está aí, né? A graça está, ela se apresenta salvadora a todo homem. A gente é o que é por causa da graça. Ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente precisa entender isso com mais precisão, de que Deus não é o nosso servo. Nós que tornamos servo de Deus, né? E às vezes nós fazemos Deus de servo. Deus, faça isso, tem que ser dessa forma. E essas pessoas começam a se frustrar porque não é da forma que elas pensam que vai ser. Exatamente. Né? Então, aí a desistência, a saída da igreja, a não conversão genuína, porque eles foram para resolver um problema. E não é bem assim. Tem problema talvez que Deus não vai resolver na minha vida. E tem problemas que eu resolvo, né? Tem coisa que é responsabilidade minha, que eu preciso tomar uma atitude. Tem uma frase que diz que Deus reage muito mais que age em nosso favor. Ou seja, Deus está esperando uma atitude minha. A mulher do fluxo de sangue, para ser curada, ela precisou sair do ambiente onde ela estava, enfrentar vários obstáculos, preconceito, para chegar até onde Jesus estava. Ela toca em Jesus e é curada. Ou seja, ela precisa se movimentar. Né? E as pessoas não. As pessoas estão tratando Deus como gênio da lâmpada. Eu esfrego, fico quietinho e faço pedido. O que é que eu vou fazer? Deus, agora eu quero um carro. Eu quero que conserte meu casamento. E não é assim que funciona. Assim mesmo.
Cristianismo é cruz. Que a gente esqueceu de pregar a cruz. Verdade. Né? É cruz, é renúncia. É falar, falar como o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora que Cristo tem que aparecer. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Mas parece que o corpo que manda na cabeça, né? Mas até onde eu sei que é a nossa cabeça que manda no corpo. O cérebro manda o comando para o corpo fazer. Tudo que eu faço, esse movimento que eu estou fazendo aqui, essa fala que eu estou fazendo aqui, antes passou pelo meu pensamento, né? Nada se fala, nada se faz se antes passar pelo processo mental. E a igreja parece estar andando sem esse processo, essa mente que é a mente de Cristo. É Cristo que manda, é Cristo que é o Senhor. É o centro, né? É o centro, né? E a gente está colocando o homem no centro. E Deus tem que ser o centro da nossa história, o centro da igreja. Eu estava falando ontem lá na igreja, né? Tem o texto lá de Apocalipse 3, que fala da igreja de Laodiceia. A igreja era rica, tinha tudo, meu irmão. Tinha tudo, tinha o melhor equipamento, tinha a melhor tecnologia, tinha o melhor som, tudo de bom. Mas Jesus estava lá de fora. É. E a graça está aí, Jesus batendo. Ou seja, se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Precisa de alguém para despertar para aquela igreja. Ou seja, isso pode estar acontecendo hoje, no dia de hoje, né? A gente está tendo uma tecnologia avançada, a gente está tendo uma igreja de coisa, mas será que Deus está presente nos cultos? Uhum. Será que Deus realmente é a figura importante no nosso culto? É Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser entronizado, é Ele que realmente está ali recebendo os louvores, a adoração, a mensagem é cristocêntrica? Ou é uma mensagem para massagear o ego das pessoas? Então, essa é a nossa reflexão nesse tempo, né? É verdade. É verdade. A questão é ter Jesus Cristo como centro, né? Uhum. E essa questão de, assim, da ida, né, das pessoas até a igreja, como como o Anderson falou da questão, onde eu quero chegar, na questão genuína, assim, que Deus vai consertar o seu casamento, Uhum. Deus vai consertar o seu filho, Uhum. Deus vai consertar. Realmente, Ele conserta, né? Ele transforma. Mas e eu? E a pessoa que está precisando, né? Uhum. Porque pode consertar o casamento, mas e como é que ela está? Voltamos para o vazio que a gente falou no início, né? Volta para o vazio, Isso, né? Isso. Então, E às vezes o problema daquele casamento é exatamente a pessoa, né? a pessoa. Mas ela acha que é o esposo, que é o outro lado. Ela quer o carro, que não é pecado, não é errado. O que a gente está falando aqui é que primeiro a gente tem que ser curado, né? Como tem muitos títulos aí de mensagem que são maravilhosas. Primeiro se curar para depois curar outra pessoa. Verdade. Né? Você vê que no avião, as aeromoças, na hora que elas vão dar as instruções, elas falam o quê? Que se sentir que o avião tá Se o avião despressurizar, a as máscaras vão cair. Né? E aí, as máscaras caindo, você primeiro use a sua para depois colocar na pessoa. Né? Colocar no idoso, colocar na criança. É muito clara. Primeiro elas falam, primeiro você coloca a sua e depois você coloca na outra pessoa. Por quê? Porque primeiro sou eu. Aí as pessoas são egoístas em tantas coisas. São egoístas no casamento, no local de trabalho, todas as outras coisas. Agora, quando é com Cristo, elas querem primeiro que Jesus resolva outras coisas e ela não. E o vazio fica. Né? É verdade, é verdade. Né? A gente está vivendo uma sociedade hedonista, egoísta, né? Individualista demais. Então, esse tempo, esse momento da história é o momento do hedonismo. As pessoas buscam prazer, tudo gira em função do prazer, do egoísmo, do narcisismo. Olha mais para dentro de si. O cristianismo vem com uma viés diferente. O outro é importante no cristianismo, né? O outro é preciso, a gente apoia o outro. A gente estava falando do filho pródigo aqui, eu estava pensando que o filho pródigo que foi, não foi o mesmo que voltou. Não. Né? Ele não foi o mesmo que voltou. Então houve uma mudança, uma reflexão dele, de tudo que ele fez. E a ideia é essa, dessa reflexão, do que é onde eu estou, que cristianismo nós estamos
de fato construindo. Eu digo que existe cristianismo e cristianismo. Eu que estou mandando no nismo, né? Então a ideia é essa, a gente precisa entender o que é cristianismo. O cristianismo muda a pessoa, transforma a pessoa. O cristianismo muda a tua mente, uma forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir, a forma de ver, vai sendo transformado. E se isso não está ocorrendo, não é cristianismo. É outra coisa, menos cristianismo. Então a gente precisa estar muito ciente disso e os líderes e os pastores e as pessoas que estão à frente que têm esse poder de ensinar, de trabalhar isso, precisa levar muito a sério a palavra de Deus, né? Pastor Edivaldo, agora assim, para o pessoal que está em casa, né, uma pergunta assim, eu creio que vai ser muito importante, não que as outras não tenham sido, mas a gente começou a falar aí, você disse que sempre foi prestativo, né, e a reunião que você, você queria realmente aprender, mas que não tinha necessidade de você estar ali naquele momento. E isso aí foi chamando a atenção do seu líder, como chama a atenção de qualquer líder, né? Isso. E você foi se destacando. Agora eu queria saber como foi que você enfrentou, né, os invejosos. Como você, porque eu tenho certeza que você passou por isso, né? Eles jogaram assim, foram os irmãos de José, né? Isso. Porque toda pessoa que está em destaque, né, ela é alvo de atenção. Como o seu líder, o pastor, ele falou que o jovem estava sem um líder. Ninguém queria. Mas, de repente, Deus lhe usou, você se colocou ali disponível, amou, abraçou. E isso aí eu tenho certeza que chamou atenção. E aí, como foi que você... Olha bem, né? Eu acredito assim, que não tem como não fugir dos invejosos, né? Ele está em todo lugar, em todo ambiente. Agora, como eu estava muito ocupado, eu fiz como Neemias. Eu estou fazendo algum job, não tem como parar para ouvir vocês agora, entendeu? Então, não dei muita importância a isso. Eu estava tão focado. Eu acredito que quando você está focado em algo, as coisas que vai tentar te tirar, e você sabe que algo que você está focado é sério e vale a pena você estar fazendo, que você não dá tanta voz para os invejosos. Eu gosto de contar a historinha para ilustrar essa realidade, a formiguinha que subia para pegar açúcar na estante. E várias subiam, mas aí embaixo estava lá uma galera dizendo, não vai conseguir. E ela descia, todas desceram, não conseguiu. De repente, do lado do fundo, sai uma formiga, caminhando. Sobe, todas gritando, não vai conseguir, você não vai conseguir. Outras não conseguiram, você não vai conseguir. E ela conseguiu pegar o açúcar, voltou e saiu. Todo mundo ficou, as outras ficaram de a boca aberta. E uma foi até ela, falou, vem cá, nenhuma conseguiu, só você conseguiu. Ela, era surda, entendeu? Então tem momentos, por exemplo, para os invejosos tem que ter ficar surdo mesmo. Ficar surdo, para que senão você não avança, né? Não avança. Então é assim. Então, o recado que você passa para o pessoal que está vivendo isso, né? É não ouvir. Se você acredita que você está fazendo, olha, existe uma verdade, uma frase que diz assim, ó, você se move por aquilo que você acredita. O que você acredita faz você se mover. Então, se você se move por algo que você acredita, as pessoas vão falar, não existe, está errado. Mas você sabe que você está se movendo por algo que você acredita. Então, continue. As vozes vão existir. Paulo diz que há muitas vozes no mundo. E toda ela tem significado. Você vai ouvir aquilo que vai te ajudar a agregar para chegar onde você acredita. Então, entender isso e com certeza você chega lá. Né? Entendi. É verdade. Muitas vezes também, para você assumir o seu chamado, Deus falou foi com você, né? Assim como falou com Abraão, né? Isso. Vai para uma terra que eu te mostrarei ainda qual será essa terra, né? Eu fico imaginando Deus falando isso comigo, né? Anderson, larga tudo aí na cidade de Feira de Santana, e eu vou te enviar para um lugar onde eu ainda vou te mostrar onde é. E eu dizer para Ana Paula, dizer para minha filha, a gente vai ter que sair daqui e vai para onde? Não sei para onde vai, né? Deus vai nos levar. Como é que elas entenderiam isso, né? Será que me seguiriam? Isso. Será que confiariam no que eu ouvi de Deus e que eu tô passando para elas? Você tá entendendo? Porque muitas vezes a questão também da formiguinha, né? Ela não ouvir as outras é porque ela já tinha escutado o que é que ela tinha que fazer, qual era o chamado, qual era o propósito de Deus na vida dela, né? Como muitas vezes acontece com a gente, qual é o propósito de Deus em minha vida? Verdade. A lógica de Deus não é a lógica do homem, né?
E muitas vezes é muito estranha, né? Teve na Bíblia um que eu não me lembro agora, não me recordo o nome, mas que Deus chamou para andar nu. Não é verdade? Como é que você vai dizer que foi Deus que fez um negócio desse? Isso. É verdade. Como é que as outras pessoas vão entender isso? Entendeu? Então, muitas vezes, o meu chamado, Deus falou comigo, ó, eu quero que você faça desse jeito, né? Mas outro que tá ali, que também tem outro chamado, diz, rapaz, Anderson não tá fazendo da forma certa, não. Se fosse eu, fazia assim, tal e tal. Não é de Deus, né? não. Não é de Deus, não, você tá entendendo? E aí, nesse caso, eu acho que começa a haver uma questão de infidelidade, né? Na verdade, não seria uma infidelidade, mas aquela pessoa que estava com você, que era para te acompanhar, que era para te ajudar, que Deus também tinha um propósito na vida dela, te ajudando nesse chamado de Deus, mas ela não entendeu dessa forma, porque Deus não falou com ela, falou com você, no caso, falou comigo, Isso. como é que ele queria que fizesse. Aí aquela pessoa fica ali, ó, rapaz, não tá certo não. Não é desse jeito aí não. Eu não vou ficar nesse negócio não. E acaba saindo, né? Porque não ouviu como é que Deus queria, né? Então tem essa questão toda aí também, eu creio que tem essa situação, né? Para a pessoa sair dos ministérios e entender que não deve mais ficar ali, entendeu? Então, E em relação a isso, Anderson, Deus não tem padrão para chamar as pessoas, não tem um padrão para chamar. Eu acredito que a sua intimidade com Deus é que vai... você vai saber se é Deus ou não te chamando, né? O que acontece é que muitas pessoas estão se chamando, né? E isso é perigoso. Eu me chamo e falo que foi Deus. Eu coloco Deus. Eu quero que Deus assim o meu chamado. E não é assim. E a gente precisa ver todos esses homens da Bíblia. O Abraão foi chamado de uma forma. Moisés foi de outra. Aí você vê Jacó de uma outra forma. Davi totalmente de outra forma. Deus escolheu em meio aos seus irmãos. Escolhe Davizinho lá. O cara não tinha nada, né, aspecto para ser rei naquele momento, mas Deus escolheu, confundiu todos aqueles que estavam ali. Então, já Davi tinha uma intimidade com Deus, né? Tinha a sua particularidade com Deus. É tanto que ele vence Golias sem Deus mandar. Ele vai e fala, eu vou no Senhor dos Exércitos, mas Deus não mandou ele lá. Então ele achou a oportunidade, ele tinha intimidade com Deus, ele foi. Então eu acredito que cada um de nós temos um chamado específico de Deus, e na hora que Deus chama, é diferente do outro. E eu que preciso, na minha intimidade com Deus, definir. Aí entendo que as pessoas que estão ao nosso redor, nem todas vão estar na mesma dimensão. Não. O quem tem que compreender, entender que foi Deus que chamou, sou eu que tenho que entender isso de fato. É verdade. A princípio, né? As pessoas vão acreditar em Moisés depois que Deus começa a agir através de Moisés, né? As pessoas vão acreditar em Josué depois que Deus começa a agir através de Josué. Eu lembro que tem um texto em Josué, capítulo 3, verso 5, ele diz, capítulo 3, verso 7, hoje começarei a engrandecer diante dos filhos de Israel, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ou seja, Deus falou, vou confirmar o teu ministério. Então, todo aquele que Deus chama, de alguma forma, em algum momento, Deus vai confirmando, que vai gerando autoridade e respeito, né? As pessoas vão estar perto de você, vai perceber, opa, Deus está na vida desse cara aí, velho. Verdade. Ele tem autoridade e tem respeito. Então, ele vai construindo essa história, né? É verdade. Então, no final das contas, eu começo a compreender essa questão, né? O que vai fazer você seguir nessa fidelidade e tudo mais é o Cristo no centro. Cristo né? no centro. Se você entender que você está buscando não é os seus interesses, Isso, né? exatamente. Não é o conserto do seu casamento, não é a restituição da sua família, não é o seu emprego, não é o seu carro. Isso. O que você está buscando é Deus, né? E a palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, né? E as demais coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa palavra reino aí é governo. Deus governando o reino, buscar em primeiro o reino. O que significa o reino? O reino é o governo de Deus sobre a minha vida. É verdade, exatamente. É o governo de Deus sobre a minha vida. Não agora Deus vai me dar o carro, a casa nova, e aí ele está confirmando que não. Ele está governando a minha vida. Agora sim. Agora eu tenho uma garantia. Deus está comigo, né? É porque a gente fica naquela questão, né? O ser humano, ele fica... Primeiro eu quero ver, para depois eu crer. Só que com Deus o negócio é diferente. Totalmente diferente. Primeiro você precisa crer, para depois você começar a ver, né? Então, por isso a questão de primeiro buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. É necessário que se acredite nisso, né? Para que você comece a ver as demais coisas sendo acrescentadas. Isso, exatamente. Né? Então, busca o reino de Deus, né?
em justiça, em verdade, né? E quando fala essa questão de ser acrescentado, é bom lembrar que toda a Bíblia tem um contexto. Ela não é solta. Então, quando fala de ser acrescentado, está em cima lá. Vida sociológica, biológica, psicológica. Então, roupa, vestimenta, as coisas básicas. É tanto que Deus fala que suprirá as nossas necessidades, não o nosso desejo. Que tem gente, não o ego. A pessoa fala que Deus sirva o seu desejo e Deus supre as nossas necessidades. É verdade. Né? Então tem essas questões que a gente precisa observar. É verdade. Ana Paula, quer acrescentar mais alguma coisa? Pergunta assim, se o apoio dentro de casa, né? O apoio com a esposa. Hoje não, que eu sei, né? Que a pastora Regiane hoje é o braço direito, mas sempre foi assim, desde o início? Não era aquilo que eu falei. Deus te chama e você não é obrigado todo mundo estar na mesma dimensão que você. Né? Esse que vai ser construído quando Deus confirmar, te dar autoridade às pessoas que estão perto de você. Realmente Deus está com ele. Mas a princípio as críticas vêm, né? Essa decisão não é sábia. Então você precisa ter certeza, você precisa estar certo, convicto de que é Deus que está falando com você. É Deus que está chamando para esse momento. Então hoje a gente fez essa transição. A gente está na Igreja Batista Manuel agora na congregação, na Conceição. Ou seja, lá nós estamos assumindo. Então, um mundo diferente, um novo desafio. Então, para Regiane e Evelyn, que Davizinho que não entende ainda, não é fácil para elas. A gente está no contexto, eu digo sempre que a igreja que a gente estava tinha ar-condicionado. Lá não tem ar-condicionado não, meu irmão, entendeu? Então, é um mundo diferente. Lá já estava solidada, ali já está com os membros da igreja, uma igreja bonita, né? Toda uma história ali construída, e a gente vai construir uma nova história. Então, é algo novo que assombra, dá medo, né? Fica apavorado, mas quando Deus vai te chamando, Deus vai confirmando, as pessoas que estão perto começam a perceber isso de alguma forma e vai acalmando o coração. Mas sempre vai surgir algumas dúvidas e você precisa estar certo do que Deus te chamou, né? Isso é verdade. Construir nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Nunca é fácil. Tem pessoas que gostam. Particularmente, eu não gosto. Né? Eu não gosto muito de mudanças, sabe? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu sei que aquilo ali vai desfazer o que já está feito, né? O que já está pronto, o que já está limpo, o que já está arrumado. Isso. Vai se perder. Claro que você acha. Às vezes você acha ali aquela nota de R$100, né? Lá no bolso. Na mudança? Não, sem não. Mas teve uma vez que não cheguei a achar R$100, mas eu arrumando as minhas roupas, né? Eu achei o total de R$32 nos bolsos, né? R$5 em um, 10 em outro. Você coloca e esquece, né? Então, mas assim, isso foi agora. Como você falando, que já teve quando Deus lhe chamou para ficar à frente dessa congregação. Mas no início, realmente, porque você aceitou Jesus, você já era casado, né? Já era casado. Já. E aí, Regiane, como foi isso? Com certeza. Você agora é louco, que loucura é essa? Você vai sozinho, não conte comigo. E eu fiquei tranquilo. Como você soube lidar com isso? Porque uma coisa é o colega, né, do baba. Uma coisa é o colega do baba. Outra coisa é a esposa, é o marido. É, né? Isso que eu digo, porque eu chego à conclusão que a minha conversão foi genuína. Porque eu consegui lidar com essas questões. Eu lembro que tinha a festa do Micareta e nesse tempo, foi logo no momento que eu converti. E Regiane foi com os meninos, meus irmãos, tudo pra rua. Eu não disse nada. E ainda fiquei com a Evelyn pequena, tomando conta. A sua filha. Isso, gente, naquela época, a pastora Regiane... E depois dessa noite, ela nunca mais foi para o Micareta. Dali houve um toque de Deus naquele momento. Olha só que coisa maravilhosa. Naquele momento, na decisão dela ir para a rua, para a festividade, Deus falou com ela lá. Ela já voltou diferente. Você não disse nada. Não disse nada. Então, por isso que eu falo a conversão genuína. Foi algo tão gostoso que eu não briguei. Porque se fosse outro tempo, brigaria, teria discussão como essa. Sim. Mas naquele momento, não. Muito pelo contrário. Eu falei, fica na paz. Mas eu fiquei com a menina, né? Fiquei com a Evelyn, que é a pequena no momento. E assim. Glória a Deus. Cada um tem sua história para contar. Sua história, né? É verdade. Não sei se suportaria muito isso. Exatamente. Mas glória a Deus, né?
Esse é o nosso bate-papo aqui. Não, já ali cortando, né? Você falou assim, não sei se suportaria. Mas a gente suporta sim, sabe por quê? Porque é a questão do amadurecimento e quando a gente é novo convertido, aquele amor, aquela Primeiro paixão, amor. o primeiro amor, É verdade. sabe o que acontece? Tem um entendimento ali que no meio da caminhada você perde e depois você recupera. Quando tá o primeiro amor, a gente sabe que não é aquele amor, não é, todos não estão vivendo aquilo no mesmo momento. Então você suporta. Agora, no meio da caminhada já se torna cansativo, o fardo vai pesando, né? Que é quando Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, isso aí eu vejo que é aquele que já está no meio da caminhada. Você vê que a pessoa que está na faculdade, quando chega no meio, a questão toda é o meio, ela se cansa, ela quer desistir. No trabalho, quando você já tem um bom tempo no trabalho, está cansado, quer desistir. Então, quando está naquele meio ali, mas no início a gente suporta. Isso tudo é fidelidade, né? E como Abacuque diz, aviva a tua obra no meio, né? Antes e depois, no meio. É o meio, o negócio é o Avivamento, meio. né? No meio. O cara cansa, fala, não era isso que eu Cansa. queria, eu não Cansa. tô cansado, e é nesse momento que precisa de renovação. O casamento precisa de renovação, a amizade precisa de renovação, e tudo precisa de renovação. Se não for essa fidelidade que nós estamos falando aqui, não vai não. É verdade, é no meio, né? É o meio, eu vejo que é o meio. É porque realmente quando a gente se converte, a gente tá no primeiro amor, Aquela alegria. é show de bola, né? Aí depois acho que vai acostumando, a gente vai enxergando algumas coisas que não tava no projeto de ser enxergado, né? Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa está apaixonada por Jesus, né, no relacionamento, ela pode levar uma topada, ela agradece, está exatamente, feliz, aquela coisa toda. É como você sempre fala, engole um elefante E se engasga com mosquito, né? né? Isso é verdade. Às vezes o cansaço está tanto Verdade. que qualquer coisinha vem abalar, né, as isso, estruturas. é E aí, como no meio, é exatamente no meio que você No meio. esfria, né? É. Você dá aquela esfriada, você Isso. desanima um pouco. Todo mundo passa por isso, né? Passa, mas depois eu acho que vem a questão do Eclesiastes, né? Há tempo. Que aí é quando você já tá tranquilo, você já tá amadurecido, né? Você já viveu muita coisa, aí agora você sossega seu coração e diz, quer saber de uma? É Jesus no centro, é Deus no centro, né? É verdade. Porque... Mas aí vem realmente a questão da fidelidade, que quando você está acostumado com aquele fogo, né, o fogo do espírito, que vem o meio, aquela frieza, você não suporta aquilo, porque você já viveu, é a canção que você gosta, né, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É isso aí. Então a gente cobra assim, tem um louvor do Diante do Trono mesmo que fala, né, tenho saudade de ti, minha vontade é voltar atrás, onde caí. Então, recomeça, porque você não suporta. Quando você tá bem ali no namoro, no casamento, na amizade, depois esfria, ela não suporta. É verdade. A pessoa que é fiel, ela não suporta. Ela quer dar um jeito, vamos conversar, onde é que tá errado, porque eu não quero ficar assim, né? Porque não suporta, não. Quer realmente sempre o fogo tá ali queimando, porque não tem nada melhor do que tá ardendo, o fogo tá ardendo. Você acordar e aquela paixão, aquelas coisas, o amor pela vida. Verdade. Né? E é bem bom isso, demais. né? Já pisou, já experimentou o Santo dos Santos, você vai conseguir viver em outro lugar. Bem difícil. Jesus chega para os discípulos, depois de um discurso que foi tido como duro, os discípulos vão embora. Jesus fala com os 12, e vocês não querem ir, não? Verdade. Aí Pedro se levanta, para quem iremos nós? Se eu tenho tu palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então esse amor é exatamente perceber isso aqui. Não tem outra coisa não. É o Senhor na minha vida. É verdade. Se Cristo não está no centro, eles também tinham ido, né? Isso, exatamente. Então a gente pode entender que os discípulos que ficaram tinha Cristo como centro. Isso, exatamente. Os que foram estavam mais em busca de suas curas, né? Não compreendeu a mensagem, né? Não compreendeu, é verdade, é Compreendeu verdade. a mensagem. Glória a Deus, né? Muito proveitoso esse bate-papo, né? Aprendi bastante, tenho aprendido bastante. Espero que vocês que estão em casa também estejam aprendendo muito, estejam gostando. A gente está fazendo aqui com carinho, né, Pastor Edivaldo? Com certeza.
Né, Ana Paula, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Pastor Edivaldo, quer acrescentar mais alguma Só coisa? finalizando com um versículo bíblico. Eu amo esse versículo, a base tá, acredito que ele é pertinente para esse momento, para esse tema fidelidade. É 1 Coríntios 10, 31. Portanto, não comais, não bebais, façai outra e qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. É verdade. Tudo para a glória de Tudo para a Deus. glória de Deus. É verdade. É quando a gente tem Deus como a nossa base, como o nosso centro, né? Realmente a gente faz tudo para a glória dele. A gente começa a fazer, a gente começa a ter essa preocupação, né? Esse cuidado. Eu costumo dizer que a verdadeira adoração é aquela que as pessoas não veem, né? É quando não tem ninguém para ver. Isso, exatamente. Não é você ministrar um louvor, não é você cantar, não é você orar. A verdadeira adoração não é isso, né? Exatamente. Eu acho que não. A verdadeira adoração é exatamente quando você está no oculto, Lugar Em espírito secreto, e verdade, no lugar né? secreto, né? A gente trabalha com alimento, né? Eu e Ana Paula, a pastora Ana. E a gente tem o cuidado de preparar aquele alimento, que a gente sabe que vai fazer parte das mesas das famílias e tudo mais, né? E a gente tem o cuidado de preparar aquele alimento ali, com tudo limpinho, com os melhores ingredientes, né? Ainda que ninguém esteja vendo aquele alimento ser preparado, a gente tem esse cuidado porque não é por nada, não é por mim, não é por ela, não é pelas pessoas que vão comer, né? Não vou ser hipócrita de dizer, mas é por Deus, Verdade. né? É porque a gente ama a Deus, é porque a gente conhece o cuidado que Deus tem conosco, né? E a gente não consegue fazer diferente. Então, independente se tem alguém vendo aqui, eu estou adorando a Deus em preparar esse alimento que vai fazer parte da mesa, da ceia de algumas Você famílias. compreendeu que o padrão do céu é excelência. É? Sempre, né? É verdade, né? Então é isso. Eu acho que é isso que causa a fidelidade, né? No final das contas, é você compreender que o padrão do céu é Excelência. a excelência, né? Você saber que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E principalmente nessa questão da onisciência, né? Isso. Você, eu tô sozinho, eu posso errar, eu posso pecar, eu posso fazer, mas você não tá só, Não tá só. né? É verdade. Você não tá só. E é interessante que sejamos, e a questão da fidelidade também, né? Porque para você ser infiel, muitas vezes vai ser em oculto, Isso. né? Principalmente quando é com a esposa, né? Vai ser em oculto. Você vai ser infiel com sua esposa no oculto, É verdade. né? Mas só que no oculto Deus está te vendo, né? Se você tiver Deus como centro, você não consegue ser infiel. É verdade? Então, glória a Deus. Eu gostaria de agradecer. Esse é o nosso podcast, Um Punhado de Conversa, né? É muito bom. Espero ter o pastor Edivaldo aqui outras vezes, Verdade. né? Nós estamos aqui também com o irmão do pastor Edivaldo, que é o pastor Edmilton, né? Não vou mostrar ele agora, não. Tá o próximo. É uma surpresa que é outro que está convidado com também a certeza. participar conosco, né? Daqui do podcast, em mais um bate-papo, né? Então, agradecer a Ana Paula, que está abraçando esse projeto junto comigo, né? Minha família no todo, né? Tem Lívia também, vocês vão ter a oportunidade de conhecer Lívia. É uma jovenzinha, minha filha está com 20 anos, né? E já tá no 5º ano de direito, né? No quinto semestre. Eu pensei no semestre. Tá pensando que tá fazendo ensino médio. A maioria pergunta Ela isso, tá né? já, Que graças bênção, a que Deus, bênção. né? E te agradecer, pastor Edivaldo. Achei Verdade. realmente muito proveitosa a conversa, viu? Na ocasião também, quem tiver aqui, a pastora Rejane, a sua esposa, também Isso. será convidada. Ela vai estar certo. participando, tá certo? Com certeza. Então a gente já tem aqui um cronograma. Isso. Né? A gente vai estar chamando vocês, que são Pronto. pessoas assim que a gente conhece, que sabe, né, da índole e tudo mais, né, pra gente poder bater esse papo aqui. E vocês que estão em casa aí nos assistindo, né? Eu vou pedir para vocês, porque é muito importante pra gente. Deixem seu like, né? Se inscreva em nosso canal, se puder, compartilhe, se gostar. Se esse bate-papo acrescentou alguma coisa na vida de vocês, né? Não deixe de fazer isso. Gostaria também de pedir para vocês seguirem o pastor Edivaldo, né?
fale aí seus contatos. Temos aí, a pastor. gente está aí no Instagram, @pastornery, e também de Lima Coach, né? Estamos lá, você pode nos acompanhar nessas redes sociais, temos lá mensagens, alguns postozinhos que vai edificar a sua vida, com certeza. Então, @Pastor Nery no Instagram, não é isso? Instagram, Ed Lima Coach, né? Que tá aparecendo aí agora para vocês na tela, Isso. né? E aí vocês seguem lá também o Pastor Edivaldo, né? Esse é o nosso canal, Um Punhado de Conversa Podcast, né? Que vocês também eu já tô pedindo para seguirem e nos acompanharem aí, porque surpresas virão aí, viu, gente? Surpresas virão. E fale também o endereço lá da igreja e os dias de culto. Sim, pronto. A Igreja Batista Manuel da Conceição 2, aqui em Feira de Santana, na rua Canto do Buriti, número 400. Dia de culto é dia de quarta, 19h30. Domingo nós temos a escola bíblica pela manhã, 9h30, e à noite, 18 horas, culto da família. Você é bem-vindo lá na igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso aí, galera. Sintam-se abraçados por nós aqui do podcast Um Punhado de Conversa. Estamos encerrando agora. Aguardem a próxima edição, porque vai ser show de bola do jeito que está sendo esse daqui, né? Pastor Edivaldo, ele vai receber um brinde nosso aqui, né? Deixa eu passar para ele. Esse brindezinho. Vou abrir, viu, pastor? Pode abrir. Aliás, eu vou mandar você abrir. Ah, pronto, nós abrimos. Você abrir pro pessoal ver. Ok. Vamos lá, pessoal. Olha meu brinde aqui, ó. Caneca linda aqui do Um Punhado de Conversa. Isso. Linda. Vou tomar café todos os dias. Olha aí, brigadão mesmo. Deus abençoe. Amém. É isso aí, galera. Foi! Glória a Deus. Tchau.